Passaram e mais uma vez o ano está começando. A gente até que está desejando feliz ano novo, uns e outros, porque a realidade, feliz ou infelizmente, a gente não tem como muito expressar ou julgar, mas o fato é, não é nenhuma questão de julgamento, o fato é que na realidade, em nosso país, as coisas só acabam de fato, ou só começam de fato, quando passam esses dias chamados dias de carnaval. Domingo passado nós estivemos aqui refletindo pela manhã, tivemos um culto muito bom, a igreja estava cheia, apesar de ser um domingo de feriado ou de feriadão, mesmo assim tínhamos um auditório bastante cheio, o que é sempre motivo de grande alegria. Hoje está surpreendente porque temos até a galeria ocupada e bem ocupada, graças a Deus por isso. O Senhor tem nos dado experiências e oportunidades sempre tão ricas. Quando eu cheguei aqui em 2007, algumas pessoas me disseram: pastor, não se preocupa muito, o Senhor vai chegar agora em janeiro, a igreja sempre fica vazia em janeiro. A verdade é que eu sempre vi a igreja cheia em janeiro. Eu nunca vi a igreja vazia em janeiro. Tanto é que nós não tivemos redução de público. Até porque há um contrabalanço, né? Os irmãos que saem de férias e outros que vêm de férias acabam vindo para cá participar do nosso culto. Familiares, visitantes, e sempre alegria termos aqui. Hoje pela manhã tinha o pastor Adir Kaiser, pastor da PIB de Mangaratiba, que esteve conosco de manhã no primeiro culto. E assim, os pastores de férias também vêm, nos encontramos, nos reencontramos. E acaba que não há, de fato, uma defasagem tão grande de frequência. Domingo passado não foi diferente, mesmo sendo um domingo de carnaval, tínhamos a igreja cheia. E eu pude compartilhar com os irmãos, fiz uma reflexão alusiva à famosa entrevista do domingo retrasado, de domingo para segundo, do pastor Silas Malafaia, a entrevistadora Marília Gabriela, e a partir dali, então, eu quis destacar um ponto da sua palavra, que foi a definição de pecado. E aí, então, definimos, se você quiser saber, tiver curiosidade, acesse o nosso site, tem lá nas mensagens gravadas a mensagem do domingo passado, em que eu refleti com os irmãos, evidentemente com muito cuidado, muito zelo, para tentar, ou buscando não ser antiético, colocar a minha visão, o meu ponto de vista acerca daquilo que ficou muito claro, que era a visão do que seja pecado ou não. E, em resumo, não preciso pregar novamente, nós definimos pecado a partir da luz do conceito bíblico, que pecado não é o que você faz. O que você faz é fruto do seu pecado. Pecado é, na essência, você viver longe de Deus, viver como se Deus não existisse e viver os seus próprios deuses. Basicamente, 3 deuses que a humanidade criou para si ao longo de toda a história e que não mudou ou não mudaram. A humanidade vive em busca de dinheiro, a humanidade vive em busca de poder e controle da situação. A humanidade vive em busca do seu prazer. O que muda são as metodologias. O que muda é a mecânica. O que muda são as ferramentas. O que muda é que hoje nós temos internet. E há 2 séculos atrás não tínhamos nem imprensa. O que muda é que há 2 séculos atrás nós não tínhamos os veículos que temos hoje. E hoje nós temos veículos a jato. O que muda é que há 2 séculos ou mais atrás, não tínhamos noção do que estava acima das nossas cabeças. Hoje, os que puderam acompanharam ao vivo, às 17h25 da tarde de sexta-feira, a passagem do meteoro, era um código que eu não lembro agora, sei lá, 24, que se aproximou perigosamente a 34 mil quilômetros de distância da superfície terrestre, trazendo expectativa do que isso poderia causar. E coincidência ou não, e segundo os astrônomos não foi coincidência, foi coincidência, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Na quinta-feira, um meteorito atingiu o solo russo, deixando feridos quase 1.000 pessoas nos efeitos da sua explosão com choque com a superfície terrestre. O que muda é que hoje você tem tudo isso instantaneamente em tempo real aos seus olhos. Mas na essência, pecado sempre foi pecado, pecado é pecado, pecado sempre será pecado, na medida em que o pecado é a atitude deliberada que tomamos quando nós decidimos viver como se Deus não existisse. Porque o problema é que nós, ao longo da história da humanidade, vivemos conflitos, vivemos diferenças, vivemos tensões, e normalmente essas tensões são de gerações, tentando definir o que é certo e o que é errado. E nós vamos morrer, e outras gerações virão,
e nós nunca teremos uma definição exata ou definitivamente cabal em dizer assim, isto é certo, isto é errado. Querem exemplos? Há muito tempo atrás, algumas coisas que hoje são consideradas certas eram erradas. E muitas outras que eram consideradas erradas, hoje são tidas como certas. Na década de 60, eu ainda nem era nascido, basta você fazer as contas, mas eu sei, e aí a internet nos ajuda a nos conectarmos nesta era, né? Parece que uma coisa assim tão distante. Porque chega uma idade que a gente não conta mais idade, a gente conta era, não é? Tem gente que começa a se aproximar do meio século, então eu tenho um século e meio, e aí a sua unidade de medida começa a ficar complicada. Mas na época dos anos 60, por exemplo, fumar era charmoso, era elegante, para ser mais preciso. Tanto é que os noveleiros que assistem hoje, Salve Jorge, que já assistia naquela época Selva de Pedra, na primeira edição, em preto e branco, o galã da novela, ele fumava. E hoje em dia, nenhuma novela mais usa cigarro, já percebeu isso? Porque estabeleceu-se um padrão ético, vamos dizer assim, um padrão de etiqueta, em que, por conta das descobertas da ciência, o cigarro é prejudicial à saúde. Então, não se faz mais menção ou apologia ao uso do cigarro, e que era antigamente uma situação de status. Os mocinhos fumavam, os fortes fumavam, os bonitos fumavam. Hoje em dia diz o seguinte, não, isso é errado, isso mata, então não vamos falar sobre isso, porque é errado. Eu era criança na década de 70, e eu lembro de jovens que foram excluídos das igrejas porque jogavam bola. Jogar bola no domingo era infernal. Hoje em dia, vale a pena parar às 5 horas da tarde hoje para ver o melhor time do Rio de Janeiro jogar e ganhar de novo, do freguês de sempre, Botafogo. Nela. Isso mudou, porque hoje em dia a gente sabe que isso não vai levar ninguém para o inferno. Porque entende-se que pecado nem sempre é definido pelo que é certo e errado. Porque o que alguns dizem que seja certo, nós vamos insistir sempre dizendo, isso está errado. E aquilo que os outros vão dizer, mas isso está errado, nós vamos dizer, não, mas este é o certo. Quantas pessoas já não enfrentaram uma tensão com o seu chefe por dizerem para ele assim, eu não vou preencher esta nota fria. E o chefe diz, mas nós precisamos fazer isso, senão nós vamos nos danar. E você diz, mas Senhor, isto não está certo. E aí ele vai dizer, mas você acha certo fechar a firma e desempregar 30 pessoas? E aí você fica num dilema entre certo e errado, entre bom ou mal, entre justo ou injusto, entre correto ou não ou incorreto, porque você fica num dilema entre o bem maior e o mal menor. O fato é que nem sempre nós podemos estabelecer padrões de certos ou errados baseados naquilo que uma geração determina para si, isto é bom ou isto é ruim. Nós precisamos de padrões mais elevados ou mais profundos. Nós precisamos de fundamentos mais atemporais. Por exemplo, hoje quando eu sento para estudar com a minha filha, eu fico assustado, porque no final do 4º ano, equivalente ao antigo 3º ano, ou 3ª série, ela já está fazendo expressões matemáticas do tamanho da linha do caderno, coisas que eu só aprendia no ginásio. E se eu falar para ela o que é um ginásio, ela vai dizer, é lá onde o Flamengo é invencível. Ginásio para minha filha é só onde o Flamengo é invencível. E na minha época o ginásio é onde nós estudávamos, de 5ª a 8ª série. E que hoje não é mais de 5ª a 8ª, é até o 9º. As coisas mudam. Por quê? Porque as tecnologias mudam, a ciência muda. A ciência, agora estão dizendo que gordura faz bem para o coração. Cada dia diz uma coisa. Não, agora você ser magro não é tão bom. Aí você fica na esfera superior. Então você permanece na esfera superior. Mas daqui a pouco vão dizer de novo, não é bom. Não, essa fruta faz mal. Mas a minha avó vivia dizendo que era bom. Porque
estuda-se, e como eu disse semana passada, vale essa referência novamente, a própria ciência precisa de fé. Ainda que ela se diga tão cética, tão racional, o próprio cientista, quando tem um tubo de ensaio, olha para ele e diz assim: eu preciso acreditar que existe alguma coisa além deste nível que eu estou enxergando para ir adiante. Se o cientista perder a fé de que existe alguma instância a mais onde ele possa avançar, ele para. Todos nós somos movidos pela fé. Então nós definimos o que seja certo ou errado, é um dilema para nós desde que a humanidade é a humanidade. E se há alguma coisa que a gente pode fazer para ferir as pessoas e para nos separar cada vez mais, é tentar usar alguns argumentos que não funcionam e nunca funcionaram, e parece que a gente se esquece disso. Ah, no meu tempo era assim. No seu tempo era assim também. Não tinha telefone, no seu tempo não tinha computador, no seu tempo não tinha carro, no seu tempo você não andava com ar-condicionado. Hoje em dia ninguém mais anda de carro sem ar-condicionado praticamente, porque no seu tempo as coisas eram diferentes. E também não adianta você querer dizer que no seu tempo as coisas eram melhores, porque não eram. Seja franco, era uma dureza danada, era também um conflito danado. Você que foi jovem na década de 60, eu não lembro porque eu não estava lá, mas eu sei porque eu leio e vejo os conflitos de geração, porque você queria liberdade, e aquela geração conservadora dos seus pais, dos seus avós, dizia assim: não, está errado. E você então lutava, ia para a rua, levantava a placa. E hoje você se escandaliza quando os universitários de São Paulo ocupam a reitoria. Vocês falam: que vandalismo. Sempre existiu, sempre foi assim, porque os nossos dilemas sempre existiram. O nosso senso de querer justiça, o nosso senso de querer liberdade, de poder. Eu não estou aqui defendendo ou fazendo apologia a qualquer tipo de atitude que seja perniciosa, que seja violenta, que seja libertina. Não. Eu estou querendo ajudar o raciocínio seu raciocínio, para nós entendermos que a melhor maneira de lidarmos com o que é certo e errado não é pelo rótulo. Porque muitas vezes o que você diz que é certo faz parte do seu gosto. Eu gosto disso, então eu vou defendê-lo. E o que você não gosta, você diz: isso não está certo. Isso vai muito da moda, isso vai muito da cultura, isso vai muito dos costumes, isso atinge até muitas vezes os nossos conflitos no contexto da adoração. Se você gosta de uma coisa, você vai defender isso até o fim. E vai dizer que isto é santo, isto é bom, isto não pode, isso pode. Se você não gosta de uma coisa, não, isso é do diabo, isso é pecado, isso é mundano. Só que não é dessa maneira que nós vamos encontrar respostas para o que é certo e o que é errado. O carnaval, por exemplo, é um bom exemplo de como a nossa humanidade é contraditória. Como a sociedade, de uma maneira geral, de todos os tempos é contraditória. Você sabe por que o carnaval é carnaval e como existiu isso, como surgiu? Não vou dar aula de história aqui não, porque não vou me aventurar numa área que não é minha. Mas eu li e eu sei que é o seguinte: estabeleceu-se pelo calendário lunar que em determinada tal lua do ano seria comemorada a morte de Jesus Cristo. Por isso, então, não é sempre num dia fixo. Às vezes acontece em março, final de março, como vai ser esse ano, às vezes acontece em abril, dependendo, às vezes até no final de abril. Por isso que às vezes o carnaval é também no meio de março ou no início de fevereiro, nunca é no mesmo dia do calendário fixo, porque é pelo calendário lunar. No dia que se comemora a paixão de Cristo, assim dita, é o final da chamada quaresma. Quem tem suas origens no romanismo sabe muito bem tudo que eu estou falando. A quaresma é um período de 40 dias de preparação espiritual para se comemorar ou se celebrar a morte do nosso Senhor. É o que diz assim a tradição romana. 40 dias de introspecção, 40 dias de reflexão, 40 dias de jejum, 40 dias de sacrifício pessoal, para preparar a sua alma, o seu espírito para
contritos celebrar o sacrifício vicário de Jesus. Esse é o discurso religioso. Essa quaresma começa numa quarta-feira. Sabe que quarta-feira é? De cinzas. A terça-feira, então, é a véspera do início da quaresma, o dia de carnaval, ou, literalmente, festa da carne. Historicamente, esse dia surgiu porque, como as pessoas iriam passar 40 dias sem fazer nada o que queriam, o que quisessem, foi-lhes dado um dia de permissão, um dia de licença, para que eles fizessem tudo o que viesse à mente, toda sorte de libertinagem, de orgia, de entrega, de satisfação, de prazer. O dia do carnaval. Porque era o último dia em que você podia fazer tudo o que você quisesse, para que no dia seguinte você se lembrasse que daqui a 40 dias vamos celebrar ou nos lembrar de que Cristo morreu na cruz por nós. É daí que vem o carnaval. Quando a humanidade um dia pediu permissão para fazer o que quisesse. Só que como as coisas sempre evoluem para o pior, a sensação que a gente tem é que agora, este dia, são todos os dias. Não bastasse você saber que os próprios dias de carnaval, que deveria ser só terça, é emendado na segunda. A questão do carnaval começar no sábado é só porque é um feriadão. Porque o feriado oficial é terça-feira. Aí você emenda a segunda no domingo, no sábado, só que aí na sexta já tem bloco, na quinta tem trio elétrico, na quarta, que quando você vê, o ano todo é o dia ou a festa chamada festa do carnaval. Mas independentemente de ter festa ou não, de ter bloco na rua ou não, de ter desfile ou não, a essência do assunto, do tema em questão, é que a humanidade, desde que a humanidade, ela sempre quis lutar pelos seus direitos de fazer o que quiser, de satisfazer todas as suas vontades, de realizar todos os seus desejos e mais, de estar no controle da situação. Eu confesso a você que eu fico triste quando percebo que tais percepções vão minando e tomando lugar do nosso contexto. E hoje nós vivemos uma realidade que alguns já chamam de ateísmo funcional. A gente combate muito o ateísmo formal ou ateísmo confessional. O que é o ateísmo confessional? É aquele camarada que, pelo seu raciocínio, ele elabora, ele formula conceitos para chegar à seguinte conclusão: Deus não existe. E aí, quando ele chega à conclusão, ele chega a dizer assim: graças a Deus eu descobri que Deus não existe. Tamanha incoerência deste raciocínio. Mas o fato é que o ateísmo confessional, isso realmente está aparecendo um pouco mais porque a mídia favorece a defesa ou a própria propaganda de tais conceitos, são aquelas pessoas que, de maneira coerente, dizem o seguinte: a maneira como eu vivo porque eu tenho certeza que Deus não existe. Então, isso para mim não interessa. Não tem certo e errado, não tem bom e ruim, não tem puro ou impuro. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu desejo, ninguém tem nada a ver com isso, muito menos Deus, porque Deus não existe. Então, quem manda em mim sou eu, em mim mesmo. Ponto final. O ateísmo funcional é aquilo que você é na prática, pela sua atitude, mas que contradiz a sua fé. O ateísta funcional é aquele que diz que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E isso é uma coisa que nós temos visto demais. É o desafio que eu enfrento todos os dias, em busca da coerência de viver e ser aquilo que eu digo crer. E justamente na nossa geração, por conta da exposição, por conta da intimidade aberta, e como eu disse,
o pecado é sempre o mesmo. Hoje a diferença é que tem internet, por exemplo. O pecado é o mesmo, e há 20 anos atrás eu não sabia como você pecava, ou eu não dizia para você como eu pecava, ou como eu peco. Hoje em dia, não há mais escrúpulo, e a rede social conta tudo para você. Então, o pecado é o mesmo, a diferença é que você acha que está pior. Na verdade, a essência é a mesma. O que está pior, o que está ruim, é que hoje você me conta todas as bobagens que você faz. E eu não sou obrigado, por isso eu vou lá e bloqueio você na minha página, eu tiro você da minha timeline, não quero saber o que você está fazendo, não recebo mais notícias suas, porque me contamina, me suja, me noja. Porque você acaba, ou eu e você acabamos, então, vivendo o ateísmo funcional, em que a aparência que nós temos em um determinado lugar é uma, mas a aparência que temos em um outro determinado lugar é outra. Então, você diz, não tem nada a ver. E você põe lá uma foto, você com um monte de homem vestido de mulher em volta de você com um copo de cerveja na mão, você num lugar que eu nunca estaria, você com alguém com quem eu nunca andaria, e você diz o seguinte, não, mas eu estou ali para fazer diferença. Não está. Não está para fazer diferença, é mentira. Você está para curtir aquele momento, e a curtição é a palavra do momento, não é? Porque se fosse para fazer diferença, você não estaria lá. E talvez as pessoas que estão com você lá estariam com você em algum outro lugar ou fazendo alguma outra coisa, porque isso é fazer diferença, é tirar as pessoas do lugar onde elas estão e trazê-las para o lugar onde elas deveriam estar. Isso é fazer diferença. Desde que o mundo é mundo, as pessoas vivem um dilema de quererem fazer o que querem, de fazerem o que querem, de saciarem seus desejos, suas vontades. E como eu disse, alimentarem os seus 3 deuses principais, que não são o Deus único, Criador do universo. Todos nós vivemos em busca de dinheiro, todos nós vivemos em busca do controle, todos nós temos a necessidade do prazer. Os deuses são os mesmos. Lá no Antigo Testamento, o dinheiro era o escambo, era a troca. E ainda assim, adulteravam, ainda assim falsificavam, ainda assim mentiam para obterem lucro fácil. Hoje em dia você tem um cartão de crédito, você tem a sonegação, você tem desvio de dinheiro, você tem os balanços alterados. Hoje em dia você tem outros meios de cometer o mesmo pecado. Antigamente, você queria o controle da situação. Então você matava, você dominava. Hoje em dia, talvez você, para manter o controle, você quer estar 24 horas no ar. Eu já disse, usei uma experiência vivida real, de que antigamente os pais oravam por seus filhos e iam de dormir, pedindo a Deus que os guardasse até que eles chegassem da faculdade à noite, 10h30, 11 horas. Hoje em dia os pais põem um celular na mão e dizem assim, qualquer coisa você me liga, eu vou dormir, tá? E não se lembram de orar por seus filhos. E antigamente, a hora que os filhos chegavam da faculdade, hoje eles estão saindo para a balada. Nada mudou, porque a essência é a mesma, de pessoas que querem manter o controle, querem manter o domínio da situação, querem o poder, querem estar em evidência, querem ser o centro das atenções. E o que dizer do prazer? Por exemplo, o tema em voga, o maior tema discutido hoje, a homossexualidade, que nós queremos tratá-la com a maior seriedade, com o maior amor cristão possível, mas sem perder de vista aquilo que a Bíblia nos ensina e que nós acreditamos pela fé. E assim como nós não aceitamos outros comportamentos, como o adultério, como a prostituição, entendemos também como a homossexualidade, o homossexualismo, como queira, também fere e mata o propósito de Deus para todos nós. Mas isso não me dá o direito de ameaçar, de violentar, de matar, absolutamente, de destratar. Mas não posso abrir mão daquilo que a Bíblia me ensina, porque é um conceito de fé, de crença. E eu nem preciso da genética para defender nada. Eu nem preciso da história para defender nada. Eu só preciso da fé. Até porque a fé é um campo que é até debatível, mas é inquestionável. Porque a fé é o que nos une, o que nos separa. Mas mesmo que nos separe,
ela não pode nos tornar inimigos. E a fé se torna um problema quando ela nos torna inimigos, como por exemplo é o Islã, que denomina como inimigos todos aqueles que pensam diferente de si. O cristianismo não pode ser assim. Não foi para isso que o cristianismo foi formado, foi sonhado pelo seu fundador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Redentor. A gente precisa entender que nós temos apenas um único inimigo: Satanás. Os outros todos são alvo da graça e da misericórdia de Deus, sejam eles quem forem, façam eles o que fizerem. Por isso nós estamos nos presídios, por isso nós estamos nos hospitais, por isso nós estamos em todos os lugares onde Deus nos colocar, para dizer a todo ser humano: Deus ama você, como você está, como você é, mas não descansará enquanto não fizer com que o amor dele transforme a sua vida e restaure a glória dele. Eu quero deixar 2 versículos com você nesta manhã e estabelecer de uma vez por todas um padrão, que não pode ser e não é um padrão moralista, não é um padrão preso a usos e costumes, não é um padrão que define uma geração, não é um padrão que defina um critério matemático e que estabeleça em você uma autoridade de juiz para dizer assim: isso é certo, isso é errado. Mas é um padrão que o apóstolo Paulo nos ensina, que vai muito mais a fundo, porque visita o coração. E na verdade, a raiz de todas as nossas ações é o coração. Quando alguém mente, quando alguém maldiz, quando alguém fofoca, quando alguém trama um plano escuso, quando alguém mata, na verdade, tudo aquilo que se tornou atitude ou ação, brotou lá no coração. E muitas vezes em conflitos, em momentos em que a paz precisa ser restabelecida, é necessário perguntar à pessoa: qual é a sua intenção com isso? Por que você está me contando isso? Por que você está falando isso? Por que você está fazendo isso? Qual é a intenção do seu coração? Aí então, quando a gente conhece a intenção do coração, a gente pode então dizer à pessoa: isto não é certo, isso não é bom. E é o que o apóstolo Paulo nos ajuda a definir: o que é certo, o que é bom, o que é errado, o que é ruim. O apóstolo Paulo vai usar 2 versículos na sua primeira carta aos Coríntios, e ele vai usar o próprio clamor da humanidade. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, e depois em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, Paulo, primeiro ele parte do princípio que é o clamor da humanidade, é o clamor da sua geração, e por aqui o fundamento para você dizer o seguinte: para com esse discurso que só nos afasta, dizendo assim: porque no meu tempo era melhor, porque no passado, não, o passado era tão ruim quanto é hoje, porque o coração do homem sempre foi mau. E Paulo está usando uma expressão da sua época, que parece até um rótulo do pós-modernismo, que é assim que a sociologia e a antropologia denomina a nossa geração. Olha o que Paulo diz, que as pessoas diziam na sua época: tudo me é permitido. Ou na versão mais tradicional, se você tiver com ela aberta, tudo é autorizado. Eu posso fazer todas as coisas? Essa geração vai dizer hoje que sim, e você vai dizer: isso é pós-modernidade. Não é, já era lá no primeiro século. Ou seja, é o coração do homem que sempre ansiou por uma liberdade, por uma autoridade, por uma permissão própria de fazer o que quisesse. E ninguém tinha nada a ver com isso, ninguém tinha autoridade sobre isso. E Paulo então diz: vocês dizem que tudo é permitido? Paulo diz assim: tudo de fato é permitido. Sabe por quê? Porque a maior grandeza da fé cristã foi a liberdade conquistada na cruz. Grave bem isso. Cristo nos libertou. É o que Paulo mesmo diz em Efésios capítulo 5. Fomos livres, somos livres. Mas agora aprenda uma coisa: somos livres, inclusive,
para dizermos não a tudo aquilo que nós entendermos não for certo e não for bom. Porque o que as pessoas vão dizer é que eu posso todas as coisas, ou eu posso fazer tudo, tudo me é permitido, tudo me é lícito. Você vai dizer, sim, eu sou livre. Só que você, sem perceber, acaba usando esta liberdade para tornar-se escravo de um hábito, de um desejo, de uma inclinação, de um dos seus deuses, ou de um dos três deuses principais que têm dominado o mundo desde o início de tudo. Você acha que você é livre, então você pode fazer o que você quiser para ter dinheiro, para ter todas as riquezas do mundo? Você acha que você é livre para ter todo o controle? Você acha que você é livre para estar em evidência e ser o centro de todas as atenções? E você acha que você é livre para fazer o que você quiser e sentir o que você quiser? Ter prazer como você quiser? Não é isso que Paulo nos ensina. Paulo estabelece 3 padrões aqui, 3 peneiras da virtude cristã. Veja bem que o discurso de Paulo não é moralista. Perceba que o discurso de Paulo não é temporal, não está preso a uma determinada definição de usos e costumes. Paulo não se preocupa em estabelecer uma moda. Paulo não se preocupa em estabelecer aqui uma doutrina. Isso aqui faz parte das nossas doutrinas, por isso nós não fazemos. Não. Isto é um princípio de obediência, é um princípio de santidade, um princípio de identidade. Paulo diz 3 coisas. Uma delas ele repete 2 vezes, talvez para frisar nos 2 versículos. Vamos ler os 2 juntos. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, veja que está entre aspas, porque Paulo está citando o clamor da sua geração. E eu posso muito bem dizer que esse versículo foi escrito ontem. Se Paulo vivesse hoje, ele diria a mesma coisa. A nossa geração hoje está dizendo, posso tudo, e você não tem nada a ver com isso. Sou livre, a Constituição me garante, os direitos humanos me garantem, a justiça me garante liberdade, e mais, Cristo me libertou. E aí você então se entrega a tudo. Paulo diz assim, você diz que tudo é permitido, mas cuidado, nem tudo convém. Cuidado, porque você não pode deixar que nada domine você. E lá no capítulo 10, versículo 23, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: nós não temos autoridade na cultura, não temos autoridade nos usos e costumes, e não temos autoridade para definir, segundo a nossa ótica, o que seja certo ou errado. Mas nós temos autoridade na liberdade em Jesus, para com coragem dizer, isto não convém, isto não pode me dominar, e isto não edifica. Mas é bom que a gente tente esmiuçar isso para entender melhor o que não convém. Porque conveniência também é uma palavra da moda. Você vai à loja de conveniência. E o que a loja de conveniência significa para você entender esse conceito? A loja de conveniência facilita as coisas. A loja de conveniência tem tudo o que você precisa ali de urgente. Um posto de gasolina tem uma loja de conveniência onde você encontra bebidas, sucos, lanches, para quem usa cigarro, algumas até já trazem alguns elementos do próprio mercado, como produtos não perecíveis, algumas já estão trazendo produtos de higiene e limpeza, estão virando mini mercados que funcionam 24 horas. Então a ideia da conveniência é aquilo que facilita as coisas. Por conseguinte, então, quando você pensa em conveniência, você fala aquilo que é legal, aquilo que é bom, aquilo que é fácil. Mas Paulo está dizendo, cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, porque nem tudo que é tão fácil assim, nem tudo que tem tantas promessas boas, de fato traz o resultado prometido. Mas efetivamente, o que Paulo está dizendo aqui, e essa então seria a exegese literal da ideia da conveniência,
Você pode fazer todas as coisas. De fato, você vai dizer que você é livre, mas cuidado. Há atitudes, há ações e há escolhas que não caem bem para quem se diz crente em Jesus. A conveniência aqui é você ter a responsabilidade de escolher e de decidir, sabendo que determinadas atitudes, determinadas palavras, determinados lugares, determinadas agendas, determinados programas, determinadas reações não fazem parte de uma identidade genuína de um cristão. É o clichê do famoso livro de décadas atrás, acho que já tem uns 40 anos esse livro, que foi traduzido em português, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? É uma pergunta séria, é importante, sim, mas nem sempre fácil de responder. Não dá para minimizar e simplificar também demais, porque tem coisas que, até mesmo, os homens mais experientes e mais sábios, como, por exemplo, uma vez eu ouvi humildemente do Dr. Russell Shedd, vulgarmente chamado ou apelidado como Homem-Bíblia. Então eu fiz a ele uma pergunta difícil para mim, doido para ouvir dele uma resposta sábia sobre que decisão tomar. Ele disse, com sotaque americano, disse: meu amigo Purim, eu não sei. Se um homem como aquele tem a coragem humilde de dizer, eu não sei, não adianta você querer ser simplista demais e estabelecer um padrão de regras de podes e não podes, achando que é fácil. Não é fácil. Mas é um desafio de fé, é uma caminhada relacional, é uma busca corajosa de confrontamento com a palavra de Deus, uma busca diária, um espelho todos os dias na nossa frente, para que a Bíblia nos diga, isto é coerente, isto faz bem a um crente, é assim que você quer ser lembrado, é assim que você quer ser visto, é assim que você quer ser referenciado. Se você mantiver este comportamento, é você que as pessoas irão procurar no momento da dificuldade. Na hora da festa, na hora do baile, na hora da bebida, na hora da dança, tudo é bonito. Mas quando a boate pega fogo, nós vamos correr para a primeira saída de emergência que tiver. E lá que nós devemos estar, na saída de emergência, onde as pessoas irão recorrer por ajuda, por socorro. Mas se estivermos todos no mesmo lugar, seremos todos queimados juntos. Alguém precisa estar longe, alguém precisa estar afastado, alguém precisa estar diferente, para quando vier a lágrima, para quando vier a dor, para quando vier a separação, para quando vier a traição, para quando vier o sofrimento, sermos lembrados como alguém que viveu para fazer diferença. Isso é o que Paulo fala da conveniência. Nem tudo convém, porque haverá um momento em que você precisará ser lembrado como alguém diferente. Esse é o desafio de ser cristão hoje, irmãos, jovens, adolescentes. Porque pecado é sempre o mesmo pecado. Mudou a tecnologia, mudou o método, mudou o caminho, mudou a estrada, o asfalto ficou melhor, o carro ficou mais rápido, mas se você ultrapassar os limites, corre risco. Se você dirigir sem cinto de segurança, você se machuca ou morre. Os princípios mantêm-se os mesmos. E o que Paulo está querendo dizer assim, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer escolha, cuidado, preste atenção. E antes que alguém lhe diga que isso é certo ou errado, pondere você mesmo, se como cristão, esta é a melhor decisão, esta é a melhor reação, este é o melhor lugar para você estar, se é assim que você quer ser lembrado. Porque talvez isso seja meramente ou simplesmente uma mostra de que você e eu somos, na verdade, muitas vezes, ateus, funcionais. Porque dizemos que acreditamos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. O problema da nossa geração hoje, e eu me incluo porque ainda não cheguei aos 45, e eu aprendi que a outra geração é 45. Então, quando eu fizer 45, eu vou dizer, geração passada, eu ainda sou da sua geração, jovem. E, de fato, o problema deste tempo, desta tecnologia, é que as coisas estão totalmente expostas, não há mais privacidade.
E você me deu o direito de ver o que você está fazendo, com quem você está andando, o que você está falando, o que você está escrevendo, o linguajar chulo que você está usando para escrever as suas bobagens, os seus pensamentos, o seu palavrão. E se você está colocando ali é porque você quer ouvir alguma coisa. E eu vou dizer para você, o problema da nossa geração é que aqui é fácil cantar de mãos levantadas, mas quando saímos daqui, nós vivemos como se fôssemos ateus. Não temos temor ao Deus que existe e vê todas as coisas. E pior do que o ateísmo confessional, que eu diria é muito mais coerente, porque o camarada elaborou uma lógica para dizer com todo o seu coração, Deus não existe, e aí vai viver a vida dele. Claro que um dia ele vai se dar conta, e ele vai chegar lá no céu e vai dizer, mas me disseram que o Senhor não existia. Mas eu existo. E eu mostrei para você por várias coisas. Fiz meteorito cair na terra, fiz tempestades acontecerem, fiz o céu azul todos os dias para você, coloquei um sol lá bonito para você ver, os animais perfeitos cantando, os pássaros, todo dia na sua janela, um passarinho ia acordar você, e você nunca percebeu que eu existia. Mas na vida é muito mais coerente. Um camarada que elabora racionalmente assim, Deus não existe e vai viver a vida, é mais coerente do que você que está aqui dizendo que Deus existe, que Deus é o seu Senhor, que Deus é a sua vitória. Mas quando chega na hora de você tomar a sua decisão, você faz como se Deus não existisse. A Bíblia trata com muito mais seriedade esses do que aqueles. E trata mesmo, tanto é que próprio Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, muito cuidado, porque haverá muito mais severidade para aqueles que vivem como se Deus não existisse, do que para aqueles que efetivamente dizem que Deus não existe. Paulo depois vai dizer o seguinte, posso todas as coisas? Você diz que sim, e ele diz, eu acho que não, porque nem tudo vai me dominar. E essa nossa vontade de controlar as coisas torna-nos escravos delas. Quanto mais você quer ter o controle da situação, mais vulnerável você fica a ela. Um exemplo, eu não pude lembrar no primeiro culto por causa do tempo, quase que não ia lembrar agora também, mas eu descobri recentemente um novo site que tem um software também para dispositivos sem fio. É um programinha que você mapeia todos os aviões que estão voando no céu nesse instante, no mundo inteiro. Aí você põe lá o número do voo que você quer e você começa a acompanhar o aviãozinho na tela do seu computador. Então o camarada sai lá do Acre, Rio Branco, e vem para o Rio de Janeiro. Aí a minha mãe, preocupada, ela faz isso. Ela entra na internet e ela põe lá o número do voo e ela quer saber que horas que eu decolei e que horas que eu vou chegar. Ela deve estar assistindo a gente pela internet também. Porque ela está preocupada, o avião não pode cair. Eu falei, mãe, e se o avião cair, você vai ver o negocinho sumir lá na tela, vai ser muito ruim. Porque o avião pode cair, imagina se está lá, sumiu, caiu. Só que o que acontece? A pessoa faz isso, e esse programa foi feito para matar a nossa curiosidade. Tem um acessório nesse programa que você atrela ele ao Google Earth. A juventude sabe o que eu estou falando. É um programinha que tem um mapa do mundo inteiro. E você simula no seu computador a visão que o piloto está tendo. É um negócio de louco. A minha bisavó diria que a gente está maluco, mas isso é real hoje. A avó da Jane dava boa noite para o Cid Moreira, achando que ele ouvia o que ela falava. Não é, querido? Não é? Então imagina essa avó sabendo que hoje, pelo meu computador, eu consigo controlar ou saber onde o avião está voando no território brasileiro e que eu consigo simular, e por enquanto é uma simulação, mas não vai demorar muito, vai ser imagem real. Porque alguns aviões já estão com câmeras que mostram para o passageiro a imagem real que está lá fora. Isso já existe. Então, o camarada está lá na tela do computador, vendo, e o nome que se dá a isso é controlador de voo. Os profissionais são controladores de voo. Aí sabe o que acontece? A pessoa fala, não, eu quero acompanhar. Aí a pessoa vai ficar 6 horas na frente da tela só para ver se o aviãozinho está. Chegou, graças a Deus chegou. Chegou. Permitimos que as coisas que nós criamos para controlar as coisas, agora nos controlem. Esse, por exemplo, é um efeito da tecnologia da internet.
em que foi feito para facilitar o nosso controle das coisas, das suas finanças, da sua correspondência, dos seus documentos, enfim, dos seus contatos. Só que sabe o que aconteceu agora? Ela controla você. Porque agora eu sei tudo da sua vida pelo que você coloca na rede social. Cumpriu-se a palavra do apóstolo Paulo pela tecnologia. Eu posso todas as coisas? Posso, mas não vou deixar que elas me controlem. E o que acontece é que, por exemplo, a tecnologia da internet nos controla. Hoje somos escravos. Se eu saio do... Existe uma síndrome, eu li isso algumas semanas atrás, existe uma síndrome do celular no bolso. Isso é verdade, a ciência já comprovou. Você sente o celular no bolso vibrando e não tem nada. Tamanho o controle que os dispositivos já nos fazem hoje. E eu posso dar o meu testemunho, é verdade. Tem horas que eu ponho a mão assim e vibrou. Não tem nada no bolso. Foi um espasmo muscular, sei lá o que foi. Aí os médicos vão dizer, foi um espasmo muscular. Só que a sensação que eu tive, que o celular vibrou no meu bolso. O que acontece? Eu posso ter todos os dispositivos que eu quiser, mas não posso deixar que essas coisas me controlem. E quando as coisas começam a me controlar, quando os desejos começam a me controlar, quando o meu prazer começa a me controlar, quando o dinheiro começa a me controlar, é o meu desafio todos os dias. O dinheiro é meu ou eu sou do meu dinheiro? Muitos de nós somos do nosso dinheiro hoje. A situação está tão crítica que todos nós nos tornamos posses do nosso dinheiro. Nós não possuímos o nosso dinheiro, o dinheiro nos possui. É isso que Paulo está dizendo. Então, gente, vai muito mais além do que você tentar colocar uma lista de isso pode ou não pode. Isso é coisa de crente, não é coisa de crente. Porque se você for observar a sua volta, pecado é, na essência, quando nós deixamos de considerar a existência do Deus que vê todas as coisas, e nós então vivemos o ateísmo funcional. O resultado disso é que as coisas nos controlam. Os equipamentos nos controlam, as câmeras nos controlam. Hoje tem câmera em tudo quanto é canto. E a gente vai permitir então que tudo isso também controle o nosso coração? Não. Não posso permitir que a tecnologia, não posso permitir que o contexto, não posso permitir que as coisas que estão criadas no mundo controlem o meu coração. O Senhor do meu coração é aquele que se assenta no trono, Jesus. E é isso que Paulo diz. Você diz que pode todas as coisas? Você até diz isso, mas não pode deixar que as coisas controlem o seu mundo. E por último, no capítulo 10, versículo 23, Paulo vai terminar o seu pensamento dizendo: tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. É a peneira do fruto. Qual é o resultado disso? É interessante que nós vivemos em um mundo tão utilitarista, mas que ao mesmo tempo não pensa nos frutos bons, porque o utilitarismo é egoísmo, é o que é bom para mim. Só que quantas vezes o que é bom para mim é tão passageiro. Por isso o prazer da sexualidade libertina, por isso as transgressões da lei, por isso as escolhas impetuosas e as reações impensadas. Por isso que Paulo diz, antes de você agir, antes de você tomar uma decisão, pense nos resultados, pense nos efeitos, tente elaborar, planeje, de alguma maneira, os frutos da sua decisão, da sua palavra. Peneire no seu coração, por que eu estou fazendo isso? Qual é a intenção? Que resultado isso vai me dar? E aí, quando Paulo usa a palavra edifica, é porque ele está preocupado em que a nossa vida esteja cada vez melhor. O nosso casamento precisa ser fruto da nossa escolha todos os dias de tornar o nosso cônjuge melhor do que ele é. O seu namoro precisa olhar para o outro ou para a outra com os olhos de Deus, que quer nos ver todos os dias melhores do que ontem. A maneira como me relaciono com as pessoas precisa de ser fruto desta decisão, desta liberdade de que eu vou fazer, vai construir, vai abençoar, vai refletir a glória de Deus. Meus irmãos, eu creio que nós estaremos dando um passo gigantesco em direção à maturidade, se nós deixarmos de lado a lista de podes e não podes, de gostos e desgostos, de usos e costumes, de gerações, nos libertarmos da tentação de achar que no passado o mundo era muito melhor. Isso é uma mentira.
nós daremos um passo gigantesco à maturidade se nós absorvermos que o princípio bíblico da santidade é um coração quebrantado diante de Deus, que antes de agir, ou escolher ou falar, faz 3 perguntas. Isso me identifica com Cristo? É a conveniência. Isto me controla ou eu controlo isto? E por último, isto edifica ou destrói? Que frutos isso traz para a minha vida? Acredito então que nós teremos dado um passo muito grande à santidade, entendendo que o pecado não é aquilo que você faz. O que você faz é fruto do seu pecado, que foi uma escolha deliberada de viver como se Deus não existisse. E se nós recuperarmos em nosso coração o temor à existência de um Deus criador de todas as coisas, que é amoroso, que é misericordioso, que é justo e que é Senhor, nós então entenderemos que a nossa vida pode ser diferente. Fomos livres para isso. O Senhor nos libertou para esta vida diferente, para que nossas escolhas reflitam uma identidade de Cristo, para que as nossas escolhas reflitam o domínio do Senhor sobre as coisas e não o domínio das coisas sobre o meu coração. E por último, reflitam a glória de Deus e não a destruição, a morte, mas a vida. Aí estão. Eu acredito que estaremos dando um passo gigantesco a homens e mulheres, a jovens e adolescentes diferentes para um mundo melhor, resgatando a glória e a graça de Deus neste tempo, nesta geração. Nosso Deus e nosso Pai, confirma em meu coração esta verdade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque não fosse a Tua misericórdia eu não poderia começar a falar sobre nada disso, porque sou pecador e careço da Tua graça para ir adiante. Luto também contra os meus instintos, contra as minhas reações, contra as minhas mazelas, contra as minhas más escolhas. Luto, Senhor, luto, e por isso careço da Tua graça. E não fosse pela Tua misericórdia, não tenho autoridade nenhuma para falar, mas é na autoridade da Tua palavra que eu absorvo esta palavra no meu coração e posso então compartilhá-la com os meus queridos irmãos, com o Teu povo reunido neste lugar. Pai, em nome de Jesus, completa esta palavra no meu coração e no coração de todo o Teu povo reunido aqui, para que sejamos dia a dia melhores, em busca da identificação perfeita e plena com o Teu Filho Jesus, e que o pecado seja vencido, e que a Tua glória seja restaurada todos os dias, de glória em glória, até que sejamos totalmente iguais e semelhantes ao Teu Filho Jesus. E é no nome dele que eu oro, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco, reunidos aqui ou espalhados por onde quer que estejamos, testemunhando da glória, não só hoje, mas para sempre, até que tudo termine, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Não saia daqui sem dar uma